todos muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos comentar sobre um assunto muito importante, tendo em vista que este final de semana serão eleições majoritárias no Brasil. Então nós vamos fazer uma comparação entre as eleições ocorridas no Brasil e as eleições ocorridas em Israel. Como que se dá o pleito naquele país tão pequenininho e que é um exemplo para muitos países há mais tempo constituídos como grandes democracias. Pois bem, mas antes vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. Vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar. Comentem aqui, não deixem de comentar as suas expectativas para as eleições no Brasil. Mas então, minha gente, após uma longa e árdua polêmica envolvendo as campanhas eleitorais para os cargos de deputados federais, estadual, senador, presidente da República e governador, finalmente no domingo, neste final de semana, a população brasileira já vai saber por quem o Brasil será governado nos próximos 4 anos. É muito importante também ressaltar que em muitos estados, um candidato para se sagrar vencedor do pleito, haverá necessidade de segundo turno, incluindo possivelmente também o de presidente da República. É importante também pensar que há uma urgência enorme de o povo entender, compreender as suas obrigações e a sua força enquanto transformadora da sociedade que a gente vive. Em quase 133 anos de república, o povo de fato não tem uma vida digna, pois não há saúde, não há educação, não há segurança, o salário não é realmente aquele salário que faz com que tenha a população um poder de compra capaz de levar para dentro da sua família, do seu lar, aquilo que realmente ele pode trazer subsistência para a sua família. Porque também não pode comprar, ou melhor, não poderia comprar os supérfluos. Porque os supérfluos só podem estar disponíveis a uma classe economicamente privilegiada. O trabalhador também deveria ter acesso aos supérfluos, ir a um cinema, comprar um iogurte, comprar um queijo diferente, comprar um vinho, comprar uma cerveja de melhor qualidade. Isso tem que ser debatido no nosso país. Outros fatores também que garantam uma vida melhor. Estradas, infraestrutura, né? Ruas, pavimentações. A gente não tem cadeirantes, não andam em conforto nas grandes cidades e nas pequenas também. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Por outro lado, não se pode cobrar se não há responsabilidade com o voto. Também não é suficiente o sistema eleitoral ser propagado como eficiente, o mais moderno do mundo e outras coisas, se não há bons candidatos. E não temos bons candidatos. Então, é importante a gente ter isso em mente. E hoje nós vamos comparar as eleições que acontecem no Brasil com a única democracia existente no Oriente Médio há apenas 74 anos, que é Israel. Israel é uma república parlamentarista formada pelos poderes legislativo,
que é Knesset, ou o parlamento, o executivo, que é o próprio governo, e o judiciário e os tribunais. Em uma outra oportunidade, nós vamos falar aqui, nós vamos conversar como é o trabalho do sistema judiciário em Israel. O ideal democrata se baseia no princípio da separação dos poderes, com controles e equilíbrios inerentes ao sistema. O governo israelense está subordinado à confiança do Knesset. A Knesset é o parlamento. E, além disso, a independência absoluta do judiciário é garantida por lei. O presidente israelense, chamado em hebraico Nassi, ele sustenta o antigo título do chefe do Sinédrio. Lembra do Sinédrio? Então, é a instituição legislativa e judiciária suprema dos antigos hebreus, nos tempos bíblicos, em Israel. Atualmente, o chefe do Estado simboliza a unidade da nação e está imbuído de alto prestígio e força moral acima e além dos interesses políticos. Os deveres presidenciais são representações cerimoniais, poderes formais, centrados na convocação de um membro do Knesset para iniciar o processo de formação de um novo governo, após as eleições ou no caso de renúncia do primeiro-ministro. Nós tivemos aí, nós vamos falar mais à frente, umas situações muito peculiares envolvendo o mais famoso de todos os primeiros ministros, o Benjamin Netanyahu. Na aceitação de credenciais diplomáticas estrangeiras, sanção de tratados e leis adotados pela Knesset, a indicação de juízes do presidente do Banco de Israel e dos chefes das missões diplomáticas israelenses no exterior, e o direito também de conceder anistia a prisioneiros e comutar sentenças. O presidente, que pode cumprir 2 mandatos consecutivos com validade de 5 anos cada, é eleito por maioria simples no parlamento, dentre uma gama de candidatos indicados por meritocracia, ou seja, em virtude de suas competências e contribuições ao Estado, à nação. O atual presidente de Israel é Isaac Herzog, eleito em 2 de junho de 2021, o ano passado, pelo partido Avodá, ou, em português, o Partido Trabalhista. Herzog é o 11º presidente de Israel e é filho do 6º presidente de Israel, Haim Herzog, que governou o país entre 1983 e 1993. Uma curiosidade em torno do cargo de presidente de Israel é conferido a Albert Einstein. Em 1948, veja bem, os fundadores do Estado de Israel desejavam que o primeiro presidente do país fosse um professor. Isso para deixar como legado a importância da educação para o Estado de Israel. E para ratificar, assim, também a importância da educação com letra maiúscula e todas as outras letras maiúsculas também, para o Estado de Israel e para o povo de Israel. O escolhido foi o professor ex-catedrático de Química da Universidade de Genebra, o Chaim Weizmann, que dá nome ao Instituto Weizmann. Principalmente na parte de oncologia. E essa experiência oncológica do Instituto Weizmann é utilizada aqui no Brasil, tanto pela Cruz Vermelha, como também
pela Fundação Cristiano Varela, situada em Muriaé, Minas Gerais. Em 1952, após a morte do professor Weizmann, o então primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion, convidou ninguém menos do que Albert Einstein, um outro professor também, para ser o presidente de Israel. Einstein, que tinha 73 anos na época, ficou muito lisonjeado com o convite. Agradeceu, mas recusou, alegando, evidentemente, a idade muito avançada, e ele não se sentia à vontade por não ter competência para compromissos políticos. Ele acreditava contribuir muito mais para o Estado de Israel nas áreas científica e educacional. Tanto é que ele foi professor catedrático da Universidade de Jerusalém. E ele alegou: durante toda a minha vida eu lidei com questões objetivas, daí que falte tanto a aptidão natural como a experiência para lidar adequadamente com as pessoas e exercer funções oficiais. 3 anos mais tarde, 1955, Einstein viria a falecer. As eleições em Israel são universais, nacionais, secretas e proporcionais, com participação absolutamente consciente e ativa da população. Uma pessoa pode exercer, qualquer pessoa acima de 18 anos pode exercer o direito do voto, porém só pode ser eleito se ele tiver mais de 21 anos. As eleições são para a Knesset, o parlamento, com os votos computados aos partidos, antes do candidato. Então, é importante mencionar que as propostas ideológicas ou as convicções religiosas são fundamentais para a existência dos partidos políticos. Não tem essa de um ficar agredindo o outro e montar um partido. A ideologia é base fundamental para a constituição, ou seja, para a formação de um partido político em Israel. Então, os partidos políticos são obrigados a defender uma ideologia, jamais se afastando desse caráter, sob pena de diluição do partido. Existem partidos que vão defender causas religiosas, tipo Shas, tem partidos que vão defender a causa palestina, tem partidos que vão defender as minorias homossexuais, existem partidos que vão defender os negros, principalmente os negros etíopes, e por aí vai. A pluralidade de partidos e suas ideologias é praticamente infindável dentro do parlamento israelense. Antes das eleições, cada partido vai apresentar uma plataforma e uma lista de candidatos. Tem que sempre ter um documento que vá apresentar uma plataforma de governo. Não basta simplesmente eu vou fazer isso, a saúde é isso, a saúde é aquilo, precisamos da... Não, ele tem que apresentar concretamente uma plataforma de governo. Os partidos com cadeiras no parlamento podem concorrer à reeleição. Além dos partidos com cadeiras, demais podem concorrer, desde que obtenham a assinatura de 2.500 eleitores e depositem uma caução a ser devolvida caso obtenham o mínimo de 1,5% dos votos nacionais, possibilitando ter uma cadeira na Knesset. Então, existe um fundo de campanha eleitoral que deverá retornar ao Tesouro Nacional. O dinheiro envolvido na campanha é oriundo do Tesouro Nacional e a verba é proporcional ao número de cadeiras ocupadas no parlamento. Os partidos menores ou novos também vão receber incentivos do Tesouro. E o controlador do Estado vai supervisionar os balanços
todos os gastos na campanha eleitoral. Os recursos fora do Tesouro Nacional são proibidos. Então não tem essa de uma empresa X aplicar dinheiro na campanha de outro candidato que interessa, porque isso faz venda de interesses. Israel entende como venda de interesses. Então, todo o dinheiro utilizado na campanha, ela vem do Tesouro Nacional e deverá retornar ao Tesouro Nacional. O partido vai fazer uma lista do que foi gasto e ele terá um determinado tempo para ressarcir o Tesouro Nacional, de forma que jamais o dinheiro gasto seja jogado no lixo. No dia da eleição, cada eleitor vai votar em um partido, na sua plataforma e na sua lista de candidatos. Os assentos do parlamento são distribuídos em proporção à porcentagem que cada partido obteve na votação total do país e distribuídos aos candidatos de acordo com a sequência em que aparecem na lista do seu partido, ou seja, aqueles mais votados vão ficando mais acima. A Knesset é uma casa unicameral, cujo nome e a quantidade de 120 membros derivam da Knesset Agdolah, a grande assembleia, que é a representação judaica convocada no século V, antes da era comum, da era cristã, em Jerusalém por Esdras e Neemias, lá nos tempos bíblicos. O governo é representado pelo primeiro-ministro, que deve ser um membro do próprio parlamento. O presidente, após as eleições, convoca o líder do partido com maior parte das cadeiras para formar um novo governo e assim chefiá-lo. Ele deve obedecer o prazo de 21 dias para cumprir essa tarefa. Do contrário, o presidente pode ou prorrogar o prazo ou convocar um outro líder do segundo partido com maioria na Knesset. Por fim, o primeiro-ministro tem mandato de 4 anos, porém, a sua gestão pode ser interrompida por renúncia, falecimento ou quebra da confiança no parlamento. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o Bibi Netanyahu, do partido Likud, eleito em 4 mandatos consecutivos desde 2009, viu em fevereiro de 2019 o seu nome envolvido em acusações de suborno, fraude e mais 3 outros casos que fizeram com que Netanyahu, o único primeiro-ministro de Israel, respondesse por um crime enquanto ele ainda estava no cargo. Aí o que aconteceu? Benjamin Netanyahu negou todas as acusações e em 2020 e 2021 houve manifestações e protestos contra o primeiro-ministro, contra ele. Só que a sua popularidade aumentou por causa da pandemia. Então, não é que tenha aumentado, se tornou estável, porque foi suficiente para ele ganhar tempo para ver o seu partido se manter como mais votado. Mas mesmo assim não conseguiu formar um governo. O governo de Netanyahu conseguiu alguns elogios por causa da sua rápida ação contra a pandemia do Covid-19. Ele apostou no distanciamento social e em quarentenas. Quando a vacina contra o coronavírus chegou ao mercado mundial, o seu governo foi rápido em trabalhar para a compra desses imunizantes, atingindo a maior marca de vacinações per capita no mundo em um curto período. Então ele conseguiu uma sobrevida a partir da pandemia. Só que em maio de 2021, do ano passado, o grupo terrorista Hamas começou a disparar foguetes contra Israel a partir de Gaza por 11 dias consecutivos. E aí o que aconteceu? Após esse breve conflito contra os palestinos, os políticos israelenses e o líder da aliança, Naftali Bennett,
anunciaram um acordo com o líder da oposição, o Yair Lapid, para formar uma coalizão e retirar Netanyahu do poder, uma espécie de impeachment. Então, em 2 de junho de 2021, Bennett assinou um acordo com Lapid. 2 semanas depois, no dia 13 de junho, Netanyahu foi oficialmente convidado a deixar o cargo de primeiro-ministro, encerrando o mandato de 4 eleições consecutivas, totalizando 12 anos à frente do governo. Hoje, após Bennett ter ficado entre 13 de junho de 2021 a 30 de junho de 2022, foi o primeiro-ministro dessa coalizão. E a partir de 1º de julho de 2022, o atual primeiro-ministro é Yair Lapid. Novas eleições vão acontecer no dia 11 de novembro de 2022. Voltando ao Brasil, é muito importante que todos nós tenhamos consciência na hora de votar. A urna é um bem que as pessoas têm para depositar ali voto. Voto é uma palavra que vem do latim, significa confiança. Então, é uma confiança que o povo brasileiro está depositando em todos aqueles que estão se candidatando para gerenciar a vida da nação nos próximos 4 anos. No caso de senador, 8 anos. Então é muito importante, muito mais do que a nação, é muito importante que os candidatos tenham realmente consciência para ocupar o cargo. Fala-se muito em saúde, fala-se muito em saneamento básico. Não existe saneamento básico. Como é que o básico pode faltar? Se é básico, deveria existir. Como é que o país, em mais de 130 anos, não resolveu ainda a questão do saneamento básico? Como é que a educação está sucateada? Não basta um determinado governador de um determinado estado falar que melhorou a educação quando ele trocou o mobiliário e melhorou a merenda escolar. Quem é que faz a educação? É mobiliário? É merenda escolar? Ou é o professor? É a partir do professor que se formam os outros profissionais. Um juiz só é juiz por causa de um professor. Um médico só é médico por causa de um professor. Um engenheiro só é engenheiro por causa de um professor. O professor é a base de toda e qualquer civilização, de qualquer país. A Coreia do Sul, quando tomou consciência disso, se transformou em uma potência educacional. A Finlândia, a Dinamarca, a Islândia, a Inglaterra. Melhorando o salário dos professores, a gente melhora também o nível educacional da nação. O menor salário de um professor em início de carreira na Inglaterra é de 90 mil libras anuais. O mesmo ocorre em Portugal. O menor salário de um professor em início de carreira é de aproximadamente 2.000 euros mensais. Então, é necessário ter em mente uma revolução na educação. Agora, tem governador que entra na justiça para que não conceda o piso salarial nacional ao professor. O mesmo acontece com o pessoal da saúde que esteve à frente da pandemia. É assim que trata o pessoal da saúde? É assim que trata o pessoal da educação? O pessoal da segurança? Então é importante ter em mente que se esses 3 pilares da sociedade brasileira não estiverem bem remunerados, com os olhares atentos dos governantes e da sociedade também, não existe Brasil, não vai existir Brasil tão cedo. E o Brasil vai continuar sendo, não uma democracia, mas uma oligarquia. Pensem nisso. Todo mundo fala, eu quero um Brasil mais justo, eu quero um Brasil mais justo. Mas o que você faz para que o Brasil seja mais justo? O que você faz para que o Brasil seja mais justo
para o outro. Muita gente fala que quer o Brasil mais justo, mas quando está no poder, pega tudo para si. Não é para si, a gente tem que pensar num bem maior, não num bem pessoal. É isso que está faltando no Brasil. Observar que aquela vaga no estacionamento é para o idoso. Nada de rapidinho, eu vou deixar aqui rapidinho. E quando eu digo que o Brasil é um país oligarca, realmente é, porque senão não haveria carteiradas por aí. Isso é um sinal de oligarquia. Não tem democracia. Então, enquanto o brasileiro der carteirada, o Brasil também não vai mudar. É bom pensar nisso. O que queremos? Um Brasil democrata ou um Brasil oligarca? Vamos pensar nisso. Então é preciso a gente ter em mente que o Brasil só vai melhorar quando tudo melhorar para a educação, para a saúde e para a segurança. São os 3 pilares fundamentais de toda e qualquer nação. Não existe nenhuma nação sem esses 3 pilares. São os 3 pilares que sustentam a nação: educação, saúde e segurança. Sem isso, enquanto o Brasil não olhar definitivamente para esses 3 setores e não forem setores de falácias eleitoreiras, o Brasil não vai sair do patamar. Primeiro tem que se olhar para a educação, para a saúde e a segurança. O que vier depois é depois. Vamos pensar com carinho em quem nós vamos votar. E lembrem-se, a biógrafa de Voltaire, Beatrice Hall, falava: não importa a sua opinião, mas defenderei até a morte o seu direito de falar, defender a sua ideologia. Ideologias não são para serem impostas, não tem essa de brigar. Eu não vou brigar com alguém que vai votar no candidato 1, no candidato 2, no candidato 3. Não tem essa, cada um tem o direito de votar naquele que acredita ser o melhor candidato, de acordo com a sua ideologia. Não existem ideologias erradas, existem ideologias diferentes. E as diferenças se completam como uma mesa repleta de peças de quebra-cabeças. Um quebra-cabeças é feito de peças diferentes e não peças iguais. Quando todo mundo pensa igual, ninguém está pensando. Lembre-se disso. As diferenças são para fazer um crescimento das nossas opiniões. Ou elas vão ratificar, ou vão nos levar a uma reflexão e pensarmos assim: realmente aquilo ali tem razão. Olha só, se cada um desses candidatos que forem eleitos pegarem o que há de melhor nos projetos de seus adversários, não inimigos, adversários. Esse adversário aqui que não foi eleito tem uma boa proposta na área de educação, tem uma boa proposta na área de economia. Vou pegar também um pouco dessa plataforma. O Brasil cresceria, todos nós poderíamos crescer juntos, mas é preciso de ter uma consciência em relação à democracia. É preciso reconhecer também as qualidades do adversário, não do inimigo, do adversário. Eu não tenho que brigar com o meu vizinho porque ele pensa diferente. Que bom que ele pensa diferente. É ótimo que ele pensa diferente, porque isso vai fazer com que eu cresça também. Ninguém tem que brigar por nada, mas devemos pensar de forma diferente para fazermos um Brasil mais justo. Um grande abraço para vocês, bom fim de semana a todos, valeu!